Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma apresentação com o objetivo de deduzir a equação de difusão do calor em coordenadas cilíndricas. Então, assim, estudar coordenadas cilíndricas na condução do calor é crucial devido à sua aplicabilidade em diversos sistemas e equipamentos com formato cilíndrico, como tubulações, trocadores de calor e reatores. Transferência de calor nesses sistemas é influenciada pela geometria e pela distribuição de temperatura ao longo do cilindro. Então, nesse vídeo, você vai aprender a deduzir a equação de condução térmica em coordenadas cilíndricas. Eu me chamo Bruno Felipe Auler, sou engenheiro mecânico e segurança do trabalho, sou mestrando em engenharia mecânica na área de fenômenos de transporte e aluno de especialização em segurança contra incêndios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui na imagem 1, a gente representou um elemento infinitesimal, que vai ser o elemento utilizado na nossa análise. Aqui a gente tem as dimensões, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse. A gente tem a direção ΔR. Aqui, onde eu estou passando o mouse, esse arco tem comprimento R vezes Δθ. E aqui na vertical tem a dimensão ΔZ. Aqui em laranja eu tenho o eixo R, que é na direção radial. Aqui em roxo eu tenho o eixo na direção de θ. E aqui em azul eu tenho a representação do meu eixo na direção Z. Então, esse elemento infinitesimal representado em coordenadas cilíndricas possui volume ΔV. Esse volume vai ser igual à multiplicação dessas três dimensões. Então, vai ser R vezes dθ vezes dr, ΔR vezes ΔZ. Aqui na imagem 2, a gente tem a representação do mesmo elemento, mas a gente colocou representado os vetores que vão representar o fluxo de calor nas três direções e o fluxo de entrada e o fluxo de saída em cada uma das três direções. Então aqui em azul a gente tem o fluxo de calor que entra em Z, aqui em cima a gente tem o fluxo de calor que sai em Z. Aqui em roxo a gente tem o fluxo de calor que entra em θ e o fluxo de calor que sai em θ. E aqui em laranja a gente tem o fluxo que entra na direção radial e aqui a gente tem o que sai na direção radial. Algumas definições. Então, a energia de entrada, que vai ser esses três vetores que estão entrando no nosso sistema, vai ser chamado de E.E. Energia de saída E.S, que vai ser os três vetores que estão saindo aqui no nosso volume de controle. A gente também vai ter um termo de geração de energia, que vai ser chamado de E.G, que vai ser considerado como um termo de geração de calor dentro desse volume. E também a gente vai ter o termo que é acumulação de energia, que vai ser representado pelo E.A, que vai ser o quanto de energia que esse sistema, qual a variação de energia nesse sistema ao longo do tempo. Se ele está acumulando energia ou se ele está fornecendo energia. Aqui a gente vai demonstrar as áreas de superfície desse elemento, que também vai entrar na nossa análise. Então a gente tem a AR, que vai ser a área na direção radial, que eu estou passando com o meu mouse aqui, ó, essa área. Meu Aθ vai ser a minha área normal ao vetor θ.
Então vai ser essa área aqui, que vai ser representada por ΔR vezes ΔZ. E também eu tenho a minha área na direção, área em Z, que vai ser essa área aqui, em cima. Vai ser representado por R vezes dθ vezes dr. O meu volume do elemento vai ser a multiplicação de todas essas dimensões. Aqui as considerações que a gente vai fazer: o sistema em coordenadas cilíndricas, volume de controle diferencial, o material é sólido, homogêneo e isotrópico, e é um meio estacionário. Eu não tenho variação de massa dentro desse sistema. Agora a gente vai apresentar as equações do fluxo de calor, usando os fatores de escala apropriado para um sólido homogêneo e isotrópico. Os três componentes do fluxo de calor nas direções R, θ e Z, respectivamente, são. Então aqui eu tenho a minha equação do fluxo de calor na direção R, na direção θ e na direção Z, onde o K é a nossa condutividade térmica do material, é uma quantidade escalar positiva para um material homogêneo e isotrópico. Então a gente está considerando um material isotrópico que o K não varia na direção. Então o K para todas as direções ele é o mesmo. E material homogêneo é que ao longo desse material eu não tenho variação da condutividade em nenhum tipo. É um material homogêneo. Aqui tem a representação do fluxo de calor em watts por metro quadrado e os gradientes de temperatura, que são os vetores normais à superfície isotérmica. Então, a lei particular que governa a relação entre o fluxo de calor e o campo de temperatura é denominada em homenagem a Joseph Fourier. Agora a gente vai mostrar os componentes de energia no volume de controle. Então aqui a gente vai fazer a energia líquida no volume de controle em cada uma das três direções. Então aqui em laranja a gente vai fazer essa energia que está entrando menos a energia que está saindo, multiplicado pela área normal ao vetor. Então que vai resultar nessa equação. Agora em roxo a gente tem na direção de θ, que vai ser o vetor que está entrando menos o vetor que está saindo, multiplicado pela área. E na direção Z, mesma coisa. Energia gerada vai ser representada por Q ponto vezes o volume desse elemento. E a energia acumulada vai ser representada por ρ vezes Cp, que é a nossa capacidade calorífica, que é quanto o meio consegue acumular de calor, que é o ρ é a massa específica, e multiplicado pela variação da temperatura em função do tempo vezes o nosso volume. Então agora a gente vai fazer o balanço líquido de energia no volume de controle. Então a gente vai somar toda a energia que entra, vai diminuir toda a energia que sai, mais a energia gerada vai ser igual à nossa energia acumulada do sistema. Então agora a gente vai fazer a substituição. Aqui a gente vai pegar esse termo, que é a energia líquida na direção R, energia líquida na direção θ e Z, vai substituir aqui. Aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. E aqui eu vou somar a nossa energia gerada e vou igualar a nossa energia acumulada. Só foi feita uma substituição das equações. Agora a gente vai demonstrar a solução para os termos diferenciais da equação, que
que são esses termos em laranja, em roxo e em azul. Então, a gente vai utilizar a expansão em série de Taylor para resolver esse problema. Então, essa expansão em série de Taylor nos diz que uma função de x mais Δx é igual a f de x mais 1 sobre 1 fatorial vezes df sobre dx vezes Δx mais 1 sobre 2 fatorial, tal, tal. Então, aqui, a gente vai fazer a substituição. A gente vai substituir aqui pelo z. No lugar do x vai ser o z. Então, aqui a gente vai ter o qz mais 1 sobre derivada parcial de q vezes ΔZ mais 1. Então, aqui, esse segundo termo em diante, a gente já vai desprezar, porque ele tem uma contribuição muito pequena em relação a esse primeiro termo. Tá? Porque aqui eu tenho a minha derivada em função de z ao quadrado, que já é um número muito... Aqui eu tenho 2, então já vai dividir por 2. Aqui eu já tenho um número que já é pequeno, então a gente vai desprezar esse segundo termo aqui e vai considerar apenas esse primeiro termo. E aí a gente vai repetir essa mesma operação para os outros dois termos. Aqui a gente fez para z, então a gente vai fazer a mesma coisa para θ e para r. Então esse aqui é o termo já considerando essa primeira operação, essa segunda aqui vai ser descartada. Então a gente vai fazer a substituição dos termos. Na direção R a gente vai substituir esse termo aqui no lugar do laranja. Então o que vai resultar nessa equação aqui. Mesma coisa para θ e mesma coisa para z. Agora aqui a gente tem a equação já substituída. Não, ainda não está substituída, agora está substituída. E agora a gente vai substituir os termos da equação de Fourier, que é o nosso Q, duas linhas, que é o nosso fluxo de calor. A gente vai substituir tanto para a direção R, para Z e para θ. Então aqui a gente tem a nossa equação de Fourier, que vai ser substituída naquela equação, vai substituir esses três termos, nesses três termos aqui. Aqui a gente tem a equação substituída. Aqui a gente vai fazer algumas simplificações matemáticas, vai anular o sinal negativo, vai jogar o K para fora. E aqui a gente fez mais algumas simplificações, aqui juntou as derivadas que pode ser juntada. E esse termo aqui, eu tenho a minha derivada parcial da temperatura em função do R vezes o R. Então aqui a gente vai ter que resolver essa integral, essa derivada. Vai ser a próxima etapa. Então aqui esse termo a gente vai resolver ele, que é uma derivada. Então aqui, se u e v são funções de x, ou seja, u é igual a u de x e v é igual a v de x, então a derivada do produto u vezes v em relação a x é dada por d sobre dx vezes du vezes v é igual a u vezes dv sobre dx mais v sobre du sobre dx. Então aqui a gente vai chamar de u esse primeiro termo e vai chamar de v esse segundo termo, que é o r. Então aqui a gente tem a derivada de r vai ser 1 e a derivada de t sobre r vai ser a segunda derivada de t dividido por derivada de r ao quadrado. Que vai resultar nesse termo aqui. Então a gente vai pegar agora esse termo e vai substituir naquela equação.
que foi o que a gente fez nessa equação aqui. A gente substituiu esse termo lá em cima. Agora a gente vai fazer algumas simplificações algébricas e substituição do termo de difusividade. Então, aqui a gente sabe que o volume do elemento é igual a R vezes delta θ vezes delta R vezes delta Z. Então a gente vai substituir esses termos pelo volume, pela representação do volume. Então aqui nesse primeiro termo a gente já tem todos os termos do volume. Aqui nesse segundo ainda falta o R, aqui no terceiro também. Então, aonde falta aqui a gente vai multiplicar por R, dividir por R, e aqui também, R dividir por R. Então, a gente fica com todos os termos em função do volume. Então, a gente pode tirar fora esse termo. E aí a gente passou também o K, dividiu tudo por K. Então, aqui o K ficou dividindo esse termo e esse termo. Então, o que nos resultou nessa equação, e a gente também sabe que a difusividade térmica é representada por K dividido por ρ vezes Cp. Então, a gente pode substituir esse termo da equação por 1 sobre alfa, que é a difusividade térmica. Então, a equação final da difusão em coordenadas cilíndricas é essa aqui que está circulada em azul. E era isso o nosso vídeo. Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que esse vídeo de alguma forma contribua. E até a próxima. Obrigado.